Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o episódio número 95 do Resistência Podcast. E hoje a gente vai bater um papo sobre a principal missão de todo cristão aqui nessa terra, a propagação do Evangelho. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E isso talvez seja um dos textos mais conhecidos de todo cristão. Mas isso significa que devemos abandonar nossos afazeres e sair pelos 4 cantos do mundo? Ou isso é um serviço só para os missionários? Ou melhor, será que todo cristão já não é um missionário por si só? Ou melhor ainda, dá para ser um missionário onde eu estou nesse exato momento? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para tanto eu recebo aqui meu amigo e irmão Rodrigo Muniz. Fala, Rodrigão. Estou muito feliz, né? E com o coração bastante alegre de estar participando desse cast, né? E ter a certeza de que o Senhor vai falar conosco bastante coisa e que vai nos abençoar nesse momento, né? Nesse programa. Amém, cara. Que assim seja. E também com a gente aí, para fechar o time, meu irmão, amigo e primo. Você vê que já está num nível além do Muniz. Daniel Oliveira. Fala aí, Dan. É um prazer, né? É uma alegria estar participando de mais um cast. E a gente espera, né, como sempre, poder estar contribuindo, né, primeiro para a gente, né, que estamos gravando o cast aqui, e segundo para os nossos ouvintes, né, que a gente possa ser útil e que o Espírito Santo possa estar nos iluminando e nos utilizando, né, nos dando direção para a gente falar aquilo que é essencial para todos nós, né, porque essa missão pertence a todos nós, né, então todos os cristãos são intimados, né, a pregar o Evangelho. Então vamos refletir e pensar nas melhores maneiras que a gente pode estar fazendo isso. Sim, com certeza, cara. Ô Muniz, estava falando aí questão de níveis, cara. Nós somos irmãos porque Cristo nos fez irmãos, né? Somos amigos porque o Resistência Podcast nos fez amigos. Agora, primo, cara, eu não posso resolver seu problema, entendeu? Então, esse aí vai ficar só pro Daniel mesmo, mas tá tudo certo, a gente vai seguindo. A única diferença é que ele te conhece há mais tempo, só isso. Não, o Rodrigo tem uma vantagem. Ele já comeu o filé de frango da minha mãe, a milanesa, porque ele é sobrinho. É verdade. Isso aí é uma grande vantagem, realmente. Tem isso. A comidinha da tia Zezé realmente é só pros primos, ô Muniz, só pros primos. Especial, né? Tá certo, não tem problema não. Mas eu fico feliz de saber que você tá usufruindo desse maná e desse manjar. Tá bem servido, né? Eu fico feliz com a sua alegria. É isso aí, na verdade porque, enfim, longe de ficar triste, né, chateado e tal, não sei o que, eu fico feliz de saber que você se alimentou bem, né, na casa da tia Zezé. Um abraço, tia Zezé. Não esquece de mandar uma quentinha pra cá, não. João Pessoa 1034, pode mandar. Tá certo. Rapaz, a vida cristã é chorar com os que choram, mas também é se alegrar com os que se alegram, né? Não é, pô? Então. É isso aí. Mas vamos lá então. Nesse primeiro ponto aí, a gente vai falar de uma coisa que, como eu disse aí na abertura, é muito comum, né, no meio cristão. Mas a gente não sabe qual é o real alcance desse podcast, né? E, tipo assim, a gente já teve feedback de pessoas de outras religiões e até pessoas sem religião nenhuma, né, que escreveram pra gente dizendo que estavam ouvindo Resistência e tal. Então, talvez esse termo ID, né, se nós estamos cumprindo o ID de Cristo, pode não ser um termo conhecido de todos, né? E para aqueles que já vamos relembrar, né? Então, eu queria começar aí com o Muniz. O que é o ID de Cristo, Muniz? Traz uma definição aí, ou a tua definição do ID de Cristo pra gente. Rapaz, eu confesso para você que quando eu estava pensando nessa pergunta, né, o que é o ID de Jesus, a gente já meio que convencionou, né, até pelas definições, né, a grande comissão, né, e tal, a gente já convencionou que é um trabalho missionário, que é pregar na praça. A gente vai pelo lugar comum, de cara, assim, né? Assim. Isso, né? A gente já tem aquele baque, aquela impressão, mas eu não poderia deixar de pensar além e fazer jus, né, a minha fama. E aí eu pensei, cara,
o que é o ID? O ID nada mais é do que o amor em movimento. Bonito, hein? Eu acho que eu pensei, e refletindo sobre isso, que é a reprodução daquilo que o mestre fez ao abrir mão da glória dele e vir até nós para consumar o plano da salvação. Quando você compreende que o amor é algo que não consegue ficar parado, não consegue ficar estagnado em si, e que você olha para Deus e pensa, poxa, por que Deus fez tudo isso? Por que Ele criou o universo? Por que Ele fez um planeta e colocou nesse planeta seres para povoá-lo? E diante da atitude desses seres em relação a si próprio, Ele resolve amar esses seres e morrer por eles, e abrir mão da sua glória, né? Se esvaziar e vir morrer no lugar desses seres, sabe? A única explicação é o que ele é, a própria essência do que ele é, que é o amor. E é algo que é tão poderoso que não foi suficiente para ele permanecer na esfera de amor que já existia na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que transbordou para a criação e para nós. Então, eu penso que o ID, sabe, esse transbordar de algo que a gente recebeu do Pai, algo que a gente está vivendo, algo que a gente está experimentando, que é esse amor, essa graça, sabe? E que a gente naturalmente vai levar adiante, passar adiante, sabe? Tem até um filme antigo que chama Corrente do Bem, não sei se vocês lembram desse filme, né? Eu lembro. Uhum. Kevin Spacey, aquele garoto agora esqueci o nome dele, o garoto dos sinais. Isso. É o menino que ficou esquisito. O menino que ficou esquisito é ótimo, né? Mas é um filme fantástico, né? E que mostra essa coisa do passar adiante, né? Algo de bom que você recebeu e tal, que nada mais é do que esse amor em movimento que não me deixa ficar guardando, né? Essa maravilhosa graça, esse dom precioso, esse tesouro, né? E tem os textos ali, você vai lendo o Novo Testamento em Mateus, em João, e você vai vendo que tudo que o Senhor vai falando, né, em relação a isso para os discípulos, fala desse movimento, né, de você ir e você dar de graça aquilo que você recebeu de graça, né? Vocês farão, né, tá lá em João, vocês farão obras ainda maiores, sabe? E por que nós faremos obras ainda maiores? O que vai nos motivar a fazer obras ainda maiores? Né? O que vai me motivar a amar o meu próximo assim como Cristo me amou? Ou seja, eu recebi algo dele e eu vou passar adiante. É justamente essa consciência de que esse tesouro maravilhoso não me deixará ficar parado. Então eu irei, né, e farei, né? Aquele alerta que Paulo faz, né, aos romanos quando ele fala lá em Romanos 10, do versículo 12 ao 15, que ele fala, né, que como que eles vão crer, né? Eu vou ler aqui só rapidinho, ó. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Sabe? Então, eu percebo na fala de Paulo esse amor, essa preocupação, esse carinho, né? Preocupação mesmo, poxa, eles estão lá, e como eles vão crer se eles não ouvirem? E como eles vão ouvir se não tem ninguém que pregue? E como pregarão se ninguém for enviado? Então nós somos enviados pelo Senhor
para cumprir esse chamado, vamos dizer assim, e não necessariamente que o Senhor vem e bate na sua cabeça com a varinha mágica e fala assim, agora você vai... Não, mas é algo que transborda, como eu falei, do amor que a gente recebeu do Senhor. Muito bom. E você, Dan, como é que você pensa a questão aí de ir por todo mundo e pregar o evangelho? Como é que você explicaria isso para alguém que não tem contato com a vida cristã, com a religião cristã? Esse id, né, ele vai aparecer ali em Mateus 28, do texto que é conhecido como a Grande Comissão. O que me chama a atenção nesse texto é o versículo 18, que Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus está comissionando a sua igreja a anunciar a vitória de Cristo. Que Cristo agora está revestido de autoridade. E que autoridade é essa? Primeiro, que ele venceu a morte. Né? Que o preço do pecado ele pagou. E que ele está vivo porque ele era justo. Amém. E essa justiça agora ele vai trazer para todos. Então o fato de Jesus estar vivo agora, revestido de autoridade, agora ele está revestindo a sua igreja para pregar o evangelho, para anunciar a vitória que Cristo conquistou. Triunfando na cruz sobre os demônios, sobre a mentira do diabo, sobre todo o engano que vem iludindo o mundo, desde ali do Jardim do Éden, quando Adão e Eva deram ouvido às mentiras da serpente, né? A manipulação da verdade que a serpente fez ali diante de Eva, e Adão e Eva ouviram a sua mentira e o pecado entrou no mundo, e Jesus está comissionando a igreja a pregar a verdade dele, de que o pecado foi vencido, que a salvação foi conquistada através dele e que existe uma vida, que existe uma maneira de viver, e essa maneira de viver é o reino de Deus que chega no mundo através do nascimento de Cristo. Glória a Deus. E é por isso que Jesus fala ali no verso 20, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Então Jesus, ele manda a igreja não tem outra coisa a falar, como o Muniz disse, a não ser o que Cristo ensinou. A igreja não tem outro exemplo a seguir e a fazer e a obedecer, a não ser tudo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele amou, ele cuidou, ele abraçou, ele perdoou, ele chamou a atenção, mas ele chamou a atenção em amor para divertir, para trazer a pessoa do erro para o acerto, trazer a pessoa do pecado para o arrependimento, não simplesmente só para humilhar as pessoas. Essa não é a função do evangelho. O evangelho quer trazer consciência de pecado, produzir consciência, produzir entendimento sobre a situação humana, sobre a situação que o ser humano caiu, e também consciência de que Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver uma nova realidade. E essa realidade que ele quer que nós vivamos é a vida que ele viveu neste mundo, uma percepção totalmente mudada, né, com a luz de Deus, uma percepção de Deus na vida humana que muda toda o nosso relacionamento com a sociedade, seja com a família, seja com o trabalho, seja com tudo que nos cerca, com tudo que compõe, né, a nossa sociedade como um todo. E isso é o reino de Deus. Então é por isso que a igreja ela está debaixo, revestida da autoridade de Cristo. E casando com o que o Muniz disse aí, né, a boa nova que o apóstolo Paulo ele quer pregar, essa boa notícia que ele quer trazer para o mundo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é a vida que nós devemos viver. Jesus Cristo ele tem os valores e as virtudes que eu quero ter. Jesus Cristo faz as obras e ele comanda para nós que nós façamos as mesmas obras que ele fez. Aleluia. Né, e que nós ampliemos essas boas obras que ele praticou nos seus 3 anos, né, nos seus 33 anos de vida e nos seus 3 anos de ministério, quando ele teve ali
pregando a palavra de Deus, ensinando, né, trazendo luz e esclarecimento para uma geração que estava vivendo em trevas, obscurecidas pelas falácias, pelas mentiras, pela manipulação do Velho Testamento que os fariseus e os saduceus faziam da Bíblia, né, da Bíblia do Antigo Testamento. E Jesus vem trazer a verdade, vem mostrar a luz e vem libertar aquela geração daquela mentira. E hoje a igreja ela tem continuado da mesma forma, trazendo a verdade de Cristo, combatendo as falsas heresias, combatendo a manipulação da verdade, a corrupção do Evangelho de Deus que a gente tem visto aí, né, sendo falsamente pregado por muitos, e a verdadeira igreja tem que trazer essa luz e trazer essa consciência para o mundo. E encaixando aí com o que o Muniz disse, né, como diz o Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Todos aqueles que nele creem que ele morreu, que ele quitou a nossa dívida, que os nossos pecados estão sanados na morte de Cristo, vão ter vida e vida eterna. E lá no começo do Evangelho de João, João diz que Jesus veio e ele tinha poder, ele estava revestido de autoridade e deu autoridade de que todos aqueles, né, que o receberam, deu-os direito para eles se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então é essa graça, é essa verdade que é o ID da igreja. Trazer, né, a pregação de Cristo, mostrar a vida que Cristo tem que nos dar, mostrar os ensinamentos e as virtudes, mostrar como Cristo viveu e como nós devemos viver, mostrar que não devemos viver presos no pecado, mas que devemos viver fortificados pelo Espírito Santo, santificados no Espírito Santo, fazendo boas obras, sendo pessoas de bem, sendo pessoas de amor, sendo pessoas que trazem alegria para esse mundo, que trazem a vida, né? A verdadeira vida, a essência da vida, né? A alegria, o prazer da existência num mundo onde as pessoas já estão cansadas da maldade, já estão desgastadas do egoísmo, de todas as coisas ruins que a gente tem que conviver todo dia. O Evangelho, ele é a resposta de Deus para que esse mundo seja melhor, na crença de que Cristo é tudo que nós precisamos aprender e viver. Uhum. Ouvindo vocês falando individualmente, né, o Muniz começa falando sobre a questão do amor, né, de uma forma assim, muito quase poética, né? E aí o Dan traz para um lado mais... eu não estou dizendo que o Muniz não está falando de uma forma bíblica, mas o Dan traz de uma forma talvez mais conhecida no ambiente religioso. Uhum. E pensando em quem está ouvindo a gente, talvez não tenha familiaridade com isso, eu pensava assim, será que a pessoa talvez, na fala do Muniz, possa levar para um lado de que se eu viver qualquer expressão de amor, e essa expressão, o que secularmente se entende como amor, eu estou agradando a Deus. E aí, de repente, vem a fala do Dan, e leva lá para o outro lado, e diz assim, olha, a gente está falando de Cristo, está falando de redenção, está falando de tal, que é aquela coisa que tem a pegada mais religiosa, vamos dizer assim. E aí a gente pode cair também num outro extremo de alguém achar que o serviço religioso, sem amor, está agradando a Deus. Entendeu? Porque eu vou à igreja, porque eu sou dizimista, porque eu uso uma saia, porque eu carrego uma Bíblia, porque eu uso uma gravata, porque eu prego num púlpito. Então, né, eu tô agradando a Deus. Quando na verdade não, cara. O bonito disso é que as duas falas de vocês se complementam, pelo menos assim na minha ótica, de uma forma tão perfeita, cara, tão profunda, que não dá para um existir sem o outro. Não dá para eu crer em Cristo sem a prática do amor. Ao mesmo tempo que não dá para eu viver uma vida de amor ao próximo sem amar a Deus primeiramente, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E enquanto vocês falavam, eu pensava assim que talvez o elo de ligação do que vocês falaram seria João 3,16, cara, que fala exatamente sobre isso, né? Que Deus amou o mundo de uma forma tão maravilhosa, amou o mundo de uma forma tão absurda,
né? E o Muniz estava falando da criação, o Deus que criou o universo, criou o planeta Terra e colocou esses serezinhos aqui, né? E ele ama esses seres de uma forma tão absurda que ele entrega o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Então, assim, cara, eu espero que os ouvintes tenham tido a compreensão que eu tive, porque não há lado A e lado B no que vocês trouxeram, né? Mas sim duas formas de apresentar uma mesma ideia que se complementam, assim, para mim, de forma perfeita, cara. Perfeito. Amém. A ideia é bem essa mesmo, né? Porque a gente é preciso entender que eu não consigo viver esse amor naturalmente, né? Esse amor, e aí como você colocou, né? A pessoa pode pensar, qualquer manifestação de amor, então, é um cumprimento do ID. Não, né? É assim como esses dias eu estava conversando com um amigo e até ele me pediu para escrever um texto, né, falando a respeito da paz, né, por conta das questões que a gente tem vivido, né, falta de paz, aquela coisa toda e tal. E aí estava falando sobre a paz e aquela coisa e mencionou aquele texto de Mateus 5, que fala dos pacificadores, né? E aí, mais uma vez, a gente vai citar aqui, né, o livro do Lloyd Jones, né, Estudos no Sermão do Monte, mais uma vez. Sempre bom. Mais uma vez a gente vai citar ele aqui. Ô, Maurício, pode ser que o ouvinte fala assim, rapaz, falando tanto desse livro que eu vou comprar esse negócio. Pois é, vai dar um dia, né? Foi o Lloyd Jones, né, facilitou pra gente, ele já escreveu um livro. Eu falei, pra que não usar? O cara já teve o trabalho de escrever pra caramba, tá ali. O cara já mastigou pra gente. No amor dele, ele já produziu uma obra pra gente conseguir compreender o amor de Deus. Vamos usar. Vamos usar, não é? Então, quer dizer, e ele fala a respeito dessa questão do versículo que fala de bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, né, filhos de Deus. E ele vai alertar o leitor, né, das bem-aventuranças, que ele não se trata de uma coisa que você simplesmente decide, e agora eu vou lá e vou fazer a paz, né? Vou ser um apaziguador, né? No caso, né? Aquele cara da turma do deixa disso. Não vamos brigar não sei o que. Mas, na verdade, você transmite uma paz, né? Que você, primeiro, uma paz que foi estabelecida entre você e o Pai, por meio de Cristo, né, que é a oferta de paz, ele é a verdadeira e definitiva oferta de paz entre Deus e o homem, né, entre o homem e Deus. E por conta dessa paz que é estabelecida com o Pai, você transborda essa paz, né? Você leva aqueles que estão em litígio a estarem em paz com o Senhor também. Então, ser pacificador também é uma forma de você cumprir o ID. Por quê? Porque você vai àquele que está vivendo sem paz com Deus, né? Aquele que não tem a verdadeira paz, que é a paz com Deus, né? Aquela paz que Jesus diz, né? A verdadeira paz, né? Eu vos dou a paz, a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode dar, né? Então, levar Cristo para o mundo é levar a paz, é ser pacificador, é um sinal de que somos filhos de Deus, né? De que somos discípulos, de que temos a mesma natureza de Deus implantada em nós por meio do Espírito, que nos leva a amar e viver da mesma maneira como o Senhor vive, né? Manifestando esse amor inconformado em ver o homem ali em litígio com o Senhor e se preocupando, né, olhando para esse ser que está longe do seu Pai, que está longe do seu Criador e que precisa, por meio de Cristo, voltar para o seu Pai, estar em paz novamente com o seu Pai, né? Então, por isso da complementariedade, né? Esse amor, né? Amar o próximo não é qualquer amor, né? É o amor que nos leva de volta para o nosso Pai. É essa atitude amorosa, graciosa de levar o homem de volta ao seu Pai.
é como aquela criança perdida, né? Aquela criança que você encontra no shopping, que você encontra na rua, que se perdeu do seu pai, que não sabe onde está. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Está perdido, está vivendo longe do pai, e você sabe onde está o pai. E aí você pega pela mão daquela criança e por amor você pega, por saber que aquela criança está ali vulnerável, sujeita à morte e tantas coisas, você pega na mão daquela criança e leva ela de volta até o seu pai. Está aqui, ó, seu pai, de volta. E você restabelece, né, o contato. É isso, né, esse restabelecimento do contato do homem. Pai é o cumprimento do ID, né? Ô Muniz, mas é também o cumprimento do amor no próximo. Isso. Porque às vezes a gente pode também levar para um... A gente está falando de extremos, né? E pensar assim, e você falou muito bem agora, né? Que o amor principal do Evangelho de Cristo, do ID, é anunciar o amor que Cristo teve por nós e que nos resgatou, né? Mas isso não exclui a atitude prática de amor em relação ao próximo. Não. Por exemplo, matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede, perdoar quem precisa ser perdoado, né? Atitudes práticas de amor mesmo, porque, cara, não dá para você também excluir isso da vida cristã, né? Eu sei que estou falando isso, não deveria ser com você, porque eu sei da tua vida, sei como é que você trabalha em relação à vida do próximo. Mas a gente como cristãos, vou dizer assim, estou falando nós três especificamente, mas a gente não pode cair no erro que é só anunciar o evangelho e o outro que se exploda. Sim. Né? Eu lembro daquele Paulo Capelletti, teve uma vez aqui na nossa igreja, aqui, na época que eu era da Igreja Presbiteriana de São José, e ele contando um testemunho de que certa vez ele foi evangelizar na rua e pregou o evangelho para uma menina, e aí ele foi embora para casa. E a menina ficou na rua, vivendo na rua lá, né? Com fome, com frio e tal, e ele foi para a casa dele. E ele falou que aquilo ficou martelando na cabeça dele. Poxa, você foi lá e falou de Cristo, mas não saciou a necessidade imediata, né? Não deu uma demonstração de amor prática para aquela pessoa, né? E aí ele resolve voltar na rua lá alguns dias depois e procura a menina e não acha, e resolve perguntar, aquela menina tinha morrido. Oh, meu pai. E ele falou que aquilo mudou a vida dele de uma forma tão profunda. Já era Deus trabalhando na vida dele, né? E dali para frente ele começou a levar todo mundo para casa dele, cara. Ele evangelizava mendigo e vamos lá para casa. O cara, mas como assim? Falei, pô, cara, você agora é meu irmão. Vamos lá para casa. Ele levava mendigo, levou gente que tinha acabado de sair de presídio, prostitutas. A casa dele assim, chegou a ter, sei lá, 20, 30 pessoas morando junto com ele, a mulher e os filhos, entendeu? É um extremo também. Mas ele compreendeu profundamente que não bastava só anunciar o evangelho, não bastava só anunciar o amor, mas ele precisava colocar isso em prática na vida do outro, né? E ele entendeu dessa forma aí. Sim, eu queria, antes da gente avançar, fazer um comentáriozinho interessante que você me fez lembrar. Esses dias eu estava dando aula de sustentabilidade. Recebi esse encargo no estado do Rio aqui. A gente estava falando sobre permacultura, né? Ou cultura permanente, né? Que é uma forma, né, de você cuidar do mundo, do planeta e tal. E aí a permacultura, ela tem 3 princípios, né? E aí eu estudando sobre isso para poder conversar com os alunos e tal. E aí, olha os princípios: cuidar do planeta, cuidar do próximo e partilhar os seus recursos. Eu falei assim, nossa, essa é a missão da igreja. Essa é a missão daquele que foi regenerado por Cristo. As pessoas, mesmo fora do sistema religioso, perceberam isso, ou estão percebendo isso. Só que eu tenho a certeza também, né, de que por mais que a gente tente cuidar do planeta, cuidar das pessoas ao redor, a gente precisa do Senhor para viver isso. A gente precisa dessa centelha, porque a gente tem algo dentro de nós que é o pecado, que é o mal, que vai nos limitar nessa ação. A gente vai agir até onde nos for conveniente, né, por conta do pecado. Até onde for conveniente você vai cuidar do planeta, mas quando a tua conveniência for afetada de alguma maneira, você não vai pensar tanto no planeta assim, né? Você vai cuidar do seu próximo até onde vale a pena.
né? Mas quando essa conveniência esbarra, né? Quando esse cuidado esbarra na tua conveniência, você já não vai pensar tanto no próximo e nem partilhar. Mas aí é que está a questão, porque o Espírito de Deus e o amor de Deus em nós, ele nos faz transcender a conveniência. Ele nos faz ir além da conveniência. De você cuidar do planeta, mesmo que isso não chegue a um ponto de você ter que fazer algo que não é conveniente para você, propriamente dito, mas que vai beneficiar o planeta, ou que vai beneficiar outras pessoas, ou que vai saciar a fome de outras pessoas. Mesmo que para isso você não sacie a sua fome, você sacia a fome de outro. Mesmo que você para isso não sacie o seu frio, você sacia o frio de outro. Mesmo que para isso você precise perder a sua vida, mas você ganha a vida do outro, né? Então é aí que você começa a entender que o que me faz sair da minha posição de conforto e ir em direção ao perdido, né? O que me faz cumprir aquela palavra de Jesus quando ele fala: aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas aquele que perder a sua vida, achar lá. Como que eu chego nesse ponto? É justamente por meio do Senhor, né? Dessa ação poderosa do Senhor, do Espírito Santo em nós. Por isso que não tem como a gente viver esse ID sem o Senhor na nossa vida, né? Tem uma canção que diz: o amor sem Deus tão passageiro é. Né? Nesse passageiro a gente poderia botar conveniente, uma série de outras coisas, né? Exatamente. Precisa manter essa centelha. Dan, a gente lê lá em Marcos 16:15, na versão da João Ferreira de Almeida está assim: e disse-lhes, falando de Jesus, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a versão da Bíblia King James atualizada está assim: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então a gente sai do id e vai para o indo, né? Alguém já tinha trazido isso em um outro cast que a gente gravou. Ou seja, a ideia que se passa aqui, que é uma ordem, né, para todo cristão, de que por onde você estiver indo, anuncie o evangelho, né? Seja aquele que recebeu o chamado para ir para um país de outro continente pregar o evangelho, ou para aquele que está vivendo a sua rotina de vida, como eu, você e Moniz, né? Vivendo em casa, trabalhando, frequentando um grupo e tal. Na tua opinião, cara, por que a maioria dos cristãos relaciona o ID com o chamado missionário externo, aquele que sai para ir para outros países, igual o Osni, que a gente já entrevistou aqui, por exemplo, e se contenta em viver uma vida religiosa sem a pregação do evangelho? Porque até porque quando você lê a Bíblia, né, a gente pega ali aquela fase final do ministério de Jesus, quando ele agora transfere o ministério para os seus apóstolos, ali para o começo da igreja, a gente pega um mundo que não conhece o Evangelho de Deus, né? A gente lê o Evangelho de Lucas, emenda com o livro de Atos, né? O Evangelho de Lucas e Atos estão assim, inteiramente ligados, porque é o mesmo autor que escreve, né? E a gente vê que o mundo não conhecia. E a igreja recebe essa comissão, né? Até com a conversão do apóstolo Paulo, isso se torna muito mais incidente, né? Da pregação, da propagação. O apóstolo Paulo é o grande evangelista, não é o maior, mas é um dos grandes dos evangelistas do Novo Testamento, que fundou mais igrejas. Então a gente sempre associa, né, essa figura do mundo descoberto, né, do mundo que ninguém ouviu falar sobre Jesus. Então eu preciso pregar para essa galera. Claro que num ambiente onde a igreja já está firmada, onde a igreja já se estabeleceu, né, a igreja que está ali, a igreja local, ela tem que se responsabilizar por aquele ambiente, né, que ela já habita, né? Não tem mais que
continuar incentivando, vamos implantar. Não, o trabalho já está feito. É agora a igreja que está ali que tem que sustentar. E a gente vai ver isso lá nas próprias cartas do apóstolo Paulo, né? A igreja que se reúne na casa do irmão tal, a igreja que se reúne na casa do irmão não sei o que, na igreja, na cidade de não sei o que lá. Então já tem um trabalho específico. Paulo está preocupado, né? Até no livro de Romanos ele está preocupado em atingir outras regiões que o evangelho ainda não tinha chegado. Então, normalmente o cristão, quando ele lê a Bíblia, ele pensa nessa missão, né, de pregar, o texto, né, de Romanos 10, 14 que o Muniz leu aqui, aquele que não ouviu, como é que ele vai clamar? O cara vai morrer sem ouvir Cristo. Então tem muito essa preocupação. E aí se liga essa mensagem à missão, né, ao trabalho missionário das pessoas que vão para as regiões que são oprimidas, para as regiões onde o evangelho não pode ser pregado, mas a gente sabe que tem que entrar lá, porque a gente tem que anunciar o reino de Deus, a gente tem que anunciar a salvação, e esquece que existe o trabalho interno. Porque até mesmo no lugar onde, por exemplo, aqui no Brasil, onde se tem liberdade religiosa, onde a igreja pode funcionar, onde a gente pode abrir as nossas portas, onde a gente pode se reunir dentro de um templo, dentro de uma casa, onde for, não param de nascer pessoas, não param de nascer filhos de Adão, né? E embora o nosso ambiente seja um ambiente que normalmente se fala que existem muitos cristãos, ou que tem uma consciência cristã, tem muita gente que só ouviu falar do farisaísmo cristão, só ouviu falar de um Cristo que criado por fulano, criado por ciclano, e não o Cristo do Evangelho. Então a igreja local ela tem que continuar fazendo a sua obra igual o missionário que está lá pregando na África, pregando nos países do Oriente Médio, pregando o Cristo, porque as pessoas têm que ouvir a verdade. A gente está num país de liberdade religiosa, onde cada um tem a sua religião, mas as pessoas estão conhecendo a verdade de Cristo. Embora as pessoas possam andar, tenham vontade de ir e vir, elas são realmente livres? Ou elas estão dominadas pelo pecado, ou estão dominadas pela mentira, né, das falsas religiões, que querem apontar a Deus, mas nada tem a ver com o Evangelho de Cristo? A igreja tem que continuar pregando. Então a gente coloca muito nesse ponto daqueles que nunca ouviram falar nada e esquece que ao nosso redor existem várias pessoas que estão ouvindo um monte de coisas, mas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, e elas precisam ser apresentadas ao genuíno e verdadeiro Evangelho de Cristo. Sim. Então a igreja tem essa missão continuamente. Muniz, todo cristão, na tua opinião, é um missionário? Sim ou não? Sim. Então Sim. o ID é para aquele que nós normalmente chamamos de missionário, né? Para todos, né? Nós todos estamos numa missão, né? Inclusive, eu tava pensando aqui, né, nessa questão, tem um texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Nós, todos nós, que nascemos de novo, né, que fomos alcançados pelo Senhor, nós já estamos vivendo como peregrinos, como forasteiros. Nós não temos né, a nossa pátria não é aqui, nosso descanso não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nosso reino não é daqui. Esse lugar é estranho para nós agora, né? Então nós já estamos vivendo num ambiente de missão constantemente, 24 horas por dia. Nós já estamos, tudo que está ao nosso redor faz parte de uma outra cultura, faz parte de um outro lugar. Seja onde você está, dentro da sua casa, com a sua família, no seu quintal, na sua rua, no seu bairro, cidade, estado, país, ou no seu continente ou no outro. Nenhum lugar desse mundo vai ser confortável, vai ser familiar para você. Todo lugar vai ser, você vai estar como um peregrino e forasteiro. Então você já está em missão, sabe? Então não tem essa de que, não, missões é só para aquele irmão que recebeu um chamado e tal. Não tem como. Se você recebeu o amor do Senhor, você precisa
sabe, transbordar esse amor. E não tem como você represar isso, não há como você esconder uma cidade construída em cima de uma montanha. Então isso significa que eu tenho essa missão. Sim, você tem essa missão. Mas aí tem a grande questão. Ainda lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que ele fala algo bem interessante aqui, ó. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Em outras versões, você vai ver dizendo assim: de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E quando a gente fala aqui de medida de fé que Deus repartiu a cada um, a gente não está falando de salvação, não é isso. Quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo de Deus ele vai naturalmente tratando em nós. Por que Paulo vai falar e vai chamar a presença do Espírito Santo em nós de fruto? Porque o fruto é uma coisa que ele nasce, ele é uma flor primeiro, ele é um broto, depois ele vira uma flor, depois ele vai ali crescendo, crescendo, crescendo e vai ficando maior e maior e maior. Então, em cada etapa da nossa vida cristã, nós vamos vivendo e nos desenvolvendo à medida dessa fé que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. Então, hoje você tem fé para poder vestir uma camisa escrita assim, Jesus. Tem gente que nem fé para isso não tem ainda, mas você quando já tem fé e você consegue vestir uma camisa escrito Jesus, sabendo que alguém vai olhar para você e vai pensar em Jesus e até talvez vá te falar: poxa, você é cristão? E ali você vai ter uma oportunidade de testemunhar do Senhor, né? Outros já têm uma porção de fé que o Senhor colocou, de acordo com o grau de intimidade que você vai tendo com o Senhor, porque à medida que você vai morrendo para você mesmo e Cristo vai sendo gerado em você, essa porção de fé ela vai aumentando. É como aquele rio, né, que você vai entrando, de Ezequiel, né, que você vai entrando e você está com água pelos artelhos, depois água pelo joelho, depois água pelos lombos e assim sucessivamente, né? Você vai entrando no Senhor, você vai mergulhando no Senhor e o Senhor vai colocando mais e mais fé ao ponto de você sentir aquele ardor no coração e você fala: poxa, eu vou anunciar o Senhor para o meu colega de trabalho, cara. Vou falar do Senhor, vou conversar com ele sobre o Senhor. E aí você vai sentindo mais e mais, e aí você vai avançando, e vai avançando, sabe? Ao ponto de você chegar um dia, de repente, botar um caixote na praça e começar a pregar para aquelas pessoas que estão ali na praça. E assim vai. Mas isso tudo vai de acordo com a porção de fé, vai de acordo com o tanto de amor. É uma resposta que você dá ao Senhor. É a gradatividade do relacionamento que você tem com Deus, né, com o Espírito Santo, que vai te moldando. Tipo, é natural, você vai começar a corresponder isso. E quanto mais você tá, como a gente fala, a gente serve um Deus que deu o Filho para salvar. Se esse Deus habita em você, você não vai conseguir ficar calado sem falar da salvação do Filho. Exatamente. Vai ser algo automático. Você vai. E outra coisa, eu gosto muito de um texto de Atos, quando o apóstolo Paulo chega em Corinto e ele vê a idolatria, aquilo mexe com o apóstolo Paulo, que ele não consegue ficar quieto. E aí ele começa a pregar o evangelho de Cristo. Ele vê o pecado, ele vê a corrupção, ele vê a mentira, ele vê aquelas pessoas sendo enganadas, ele não consegue ficar quieto. Ele vai lá e abre a boca dele e anuncia o evangelho de Cristo. Porque foi Deus tocando no coração do apóstolo Paulo. Ele vê, o Espírito causa uma comoção dentro dele. O que essas pessoas estão precisando? Eles estão precisando da verdade que eu conheço. Ele vai lá e abre a boca e fala a verdade. E é a mesma coisa nos nossos relacionamentos. A gente vê os nossos colegas, a gente sabe o que eles estão passando, a gente sabe o que eles precisam ouvir. Por quê? Porque o Espírito Santo já colocou no nosso coração. A gente já leu a Bíblia, a gente já absorveu aquela verdade. Agora a gente pode semear. Sim, exatamente. Eu não lembro
quem me falou isso, mas eu guardo isso, uma frase no meu coração. Não sei se foi Rodrigo que citou alguém, não sei se foi você, Daniel, ou quem quer que tenha falado no episódio, não lembro. Mas que essa frase ficou comigo, que é aquilo que te incomoda é o teu chamado. Sabe? Aquilo que te incomoda é Deus te chamando para aquilo. Sabe? Pelo estilo da frase, deve ser o Will. É, provavelmente o Will, né? Provavelmente o Will. Então... Saudoso Will. Saudoso Will. Não, saudoso que eu tô com saudade. Ele tá vivo também. Então, sabe? Então, se você, como o Daniel falou, você está no teu trabalho e você vê aquela pessoa ali que está amarrada, está aprisionada em grilhões ali, numa situação ali, aquilo te incomoda, o Senhor está te chamando, aquilo ali é o teu chamado. Se você vê a situação de idolatria num determinado lugar e tal, e você vê, caramba, aqui isso está me incomodando, o Senhor está te chamando para aquilo ali. Sabe? Então a gente pode responder a esse chamado. Esse chamado ele acontece em qualquer lugar, qualquer hora e para qualquer um. Sabe? Não tem os especialistas, sabe, os poderosos e tal. Não, Deus sim capacita, né, como diz lá em Efésios, né, um ele chamou para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores e tal. Sim, homens como dons, né? Ele vai dando esses homens como dons para a igreja. Amém. Mas isso é uma responsabilidade de todos nós, porque todos nós temos um dever de levar o amor. E é interessante, só para poder pegar um gancho aí também, né, na pergunta que você fez para o Daniel, porque essa questão do id ou do indo, né? Longe de tentar responder aqui, até porque eu não tenho esse domínio do grego, né, para poder responder. Inclusive eu estava estudando para poder participar aqui do cast, e eu vi um vídeo do Iago Martins, né, que tá aí, o link está aqui na descrição, falando justamente sobre isso, e ele cita também um livro que ele escreveu, que é Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Né? Não sei se vocês já souberam desse livro. Já. Né? Já soube desse livro. E ele... Sim. E aí ele estava falando um pouco sobre isso, sobre essa questão do id, do indo, né? Ele conversando com um especialista sobre isso, eu esqueci o nome do irmão. Mas, enfim, e aí eu fiquei vi a explicação e tal, e ele fala que, na verdade, tem toda uma questão ali de semântica e tal, do grego, né? Enfim. Mas a pergunta que ficou na minha cabeça foi o quê? Por que você deu um suspiro de alívio quando você ouviu dizer que não é id, é indo? Por que você ficou tão feliz em interpretar dessa forma, sabe? E não como o imperativo id e faça discípulos, id por todo mundo e prega o evangelho. Por preguiça? Por comodismo? Por quê? Por que você ficou feliz de não, agora não é id, né? Então eu não tenho que me coçar para sair da minha vida aqui, né? Abrir mão da minha vida, abrir mão das minhas coisas e tal. O quanto você ama o Senhor? O quanto você ama o teu próximo? A pergunta não necessariamente é se é id ou se é indo, mas a pergunta é: o seu amor, ele vai além de você mesmo? Ele vai além da sua própria vida? E o quanto você está disposto a abrir mão da sua vida por amor ao seu próximo? Seja daqui, da sua casa, da sua rua ou lá do Afeganistão. Sabe? O quanto você está disposto a abrir mão? O quanto você está apegado na sua própria vida e nas suas coisas, nos seus afazeres, nos seus prazeres, né? Desse mundo, que você ficou tão feliz de ouvir que não é mais id, que é indo. A questão é que as pessoas, elas estão perecendo sem o Senhor. Se você tem problemas que te impedem talvez de ir, mas você pode ir para dentro do seu quarto e dobrar o joelho e orar, e interceder. O quanto você está disposto a se entregar para uma vida de oração, com jejum e intercessão,
para que essas almas sejam libertas da condenação eterna. Eu não tenho condições físicas, de saúde, não tenho condições nem de dobrar meu joelho. Tinha até uma música do Catedral antiga, né? Não sei se vocês lembram, né? Que começava assim: havia certa vez um homem que dizia o nome de Deus. Não sei se vocês lembram essa música, mas a história é bem interessante porque ele vai ficando cada vez mais velho. É um homem que vai ficando cada vez mais velho, e ele não chega a um ponto em que ele não tinha nada mais além do infinito desejo de querer e o silêncio. Mas aquele desejo dentro dele ardia de uma forma que só Deus conhecia. E aí, no final, a música diz assim: e Deus tudo entendeu, sabe? Então, se você tem realmente o amor de Deus dentro de você, ardendo pelas almas, mesmo que você não possa ir, você pode enviar, você pode dobrar teu joelho e interceder, você pode orar, você pode evangelizar pelo WhatsApp, você pode gravar vídeo, você pode fazer o que for, sabe? Mas o amor, ele vai explodir de dentro de você, sabe? E se não está explodindo, é porque talvez não haja esse amor dentro de você. Cara, tem um outro aspecto aí que eu queria trazer. Tem uma frase que ela foi atribuída a São Francisco de Assis, mas nas minhas pesquisas aqui, na verdade eu fui pesquisar para ver quem era o autor, né? Eu conhecia a frase, mas eu vi que ela foi falsamente atribuída a São Francisco de Assis, não tem comprovação nenhuma de que ele tenha dito isso, mas a frase é bem conhecida. Diz assim: pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Já ouviram isso? Sim, sim. Sim, já ouvi. Essa é muito famosa. Beleza. Pregar o evangelho sem palavras. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês não acham que é perigoso, de repente, o cristão ele tomar para si essa frase, ou esse pensamento, ou essa lógica, de que a partir do momento em que eu vivo uma vida moralmente ilibada, eu vivo uma vida que moralmente não escandaliza, eu vivo uma vida socialmente correta, eu vou estar automaticamente pregando o evangelho. Certo? Tipo assim, o cara trabalha no emprego lá, todo mundo sabe que ele é crente, que ele vai na igreja, e ele, não, eu sou dizimista, eu não traio a minha esposa, eu não falo palavrão, eu não, sei lá, não assisto novela, qualquer coisa que a pessoa possa achar que aquilo reflete a vida dele como verdadeiro cristão. Mas, na verdade, isso é muito pouco, né? E eu queria saber se vocês concordam que é um engano satânico, eu diria assim, porque a palavra é: vá e pregue o evangelho. Indo, pregue o evangelho. E o que é o evangelho? A gente já falou aqui, até aqui nesse programa a gente está falando. É anunciar Cristo, é anunciar o sacrifício de Cristo, é anunciar o amor de Deus. E embora esses aspectos morais eles digam muito sobre o meu testemunho de vida pessoal, porque se espera a sociedade espera algumas coisas, uma posturas de um verdadeiro cristão. Mas isso não é o evangelho. Então eu quero saber de vocês se é uma pergunta meio que redundante, mas se vocês também acham que é perigoso viver uma vida moralmente ilibada e achar que isso abarca a completude da evangelização. Rodrigo, como você falou, e a gente tem que deixar claro aqui, a gente, para pregar o evangelho, né, a gente tem que primeiro temos que testemunhar o evangelho na nossa vida, isso é o básico. Não adianta eu falar, senão a gente entra no caso da hipocrisia. Como é que eu vou apontar, né, o que Jesus falou? Como é que você vai apontar, tirar a trave tirar a farpa que está no olho do outro, se você está com a trave cravada no teu olho? Né, o cristão ele tem que ter uma postura. Eu entendo sim que o cristão, a primeira coisa para ele ter a brecha, né, ou no mínimo para ele ter a sua fala respeitável ou digna de ser ouvida, é o testemunho pessoal. Se você não vive o que você quer apresentar para mim, para que você quer pregar o evangelho? O testemunho pessoal está atrelado, ele é essencial para a pregação do evangelho, para você ser ouvido, né? É essencial. E é essencial. Eu gosto de ter um texto do apóstolo Paulo, quando ele está preso lá e ele fica com um procônsul desse lá romano, e o cara fica fazendo de tudo para ver se Paulo paga uma propina para ser solto.
E enquanto ele fica esperando que Paulo pague uma propina para ele ser solto, Paulo tá pregando o evangelho. E toma o evangelho no cara, e toma o evangelho no cara. Aí o cara viu que Paulo não ia pagar a propina, deixou o assunto para lá. E foi e empurrou lá para outra autoridade romana lá, ele saiu do governo e Paulo passou para outra pessoa. Mas quando eu li esse texto, falei, olha só Paulo sendo testado. Paulo nem sabia qual era a intenção do cara. O cara queria ganhar uma propina. Esse cara vai morrer, vai ser preso, vou ver se ele paga uma propina para mim. Imagina se, né, claro que graças a Deus não ia acontecer isso com o Paulo, se Paulo cai na armadilha. Mas ele estava lá pregando o evangelho, enquanto o outro estava esperando dele uma atitude totalmente oposta ao evangelho. Então, claro, tem que ter postura, mas isso como você falou, isso é um engano. Porque a gente vai ver Cristo em todo o tempo. Porque a gente tem o evangelho de Mateus, porque a gente tem o evangelho de Marcos, porque a gente tem o de Lucas e de João. O que a gente mais vê nesses evangelhos? Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus na frente de pessoas e confrontando os pensamentos delas, as ideologias, o modo de enxergar a vida, e Jesus sempre apresentando o evangelho de Deus. Uhum. A gente vê Nicodemos vem conversar com Jesus de noite, vem todo cheio de elogio, ó mestre, você faz grandes obras, não sei o que. Jesus já começa a conversa, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. Já é assim. Né? A mulher samaritana, os judeus dizem que Jerusalém é o lugar de adorar. Nós samaritanos temos o nosso templo aqui em Samaria. Onde é que é? Aí Jesus já falou, a verdade foi dada para os judeus. Né? E aí ele amplifica essa mensagem dizendo que enquanto a samaritana estava preso no sistema antigo do Velho Testamento, Jesus já aponta para o sistema do Novo Testamento, onde Deus ia habitar dentro do homem. Olha, nem em Samaria e nem em Jerusalém, mas Deus vai habitar no coração do homem, porque Deus é espírito. Então, a gente vê que Jesus, na sua caminhada cristã, e os seus discípulos, a gente lê lá também que ele mandou os 70, ele também mandou os 12, ir de cidade em cidade pregar o evangelho, ensinar tudo que Jesus estava falando. As multidões paravam ao redor da montanha lá para ouvir Jesus falar. Tipo, a gente falou sobre testemunho, né? Jesus foi lá e alimentou a multidão, ele deu o pão, ele partiu, multiplicou o pão e o peixe, mas depois ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Se vocês não comerem da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não vão viver eternamente não. Aí todo mundo se escandalizou. Então, tipo assim, a gente vê tanta atitude de Jesus preocupado com a necessidade física da multidão, e ele foi lá e deu o alimento que eles necessitavam. O texto diz que ele viu as multidões e se compadeceu deles porque eles eram ovelhas como que não tinham pastor. Mas depois ele vai lá e toca no essencial. Ele sanou a necessidade física, mas ele foi lá na necessidade espiritual. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam tomar parte da minha morte. Uhum. Então esse papo de que só mostrar exemplo é o suficiente, olha só como é que eu sou lindo, eu sou maravilhoso, olha para mim, você pode viver igual a mim, não é suficiente, porque as pessoas que às vezes estão presas no pecado, elas precisam do chacoalhão, elas precisam ser daquele impacto que o evangelho provoca, né? Nicodemos precisava desse impacto, a mulher samaritana precisava desse impacto, a multidão precisava do impacto, os próprios apóstolos, Pedro precisou, né, tomar a chacoalhada dele ali quando ele descobriu que ele não era o bonzão, né? Uhum. Jesus, ele, como a gente fala na nossa linguagem, ele não tinha medo do confronto. Mas não era um confronto para destruir a pessoa, para humilhar a pessoa, para fazer a pessoa perder a esperança. Era um confronto para mostrar a realidade. O próprio apóstolo Paulo, quando estava pregando ali em Corinto, né, em Atenas, quando ele prega, ele vai lá no Areópago e ele fala, usa, né, os filósofos gregos, os pensadores gregos, mas ele coloca o pensamento dos poetas à luz do evangelho e mostra qual é a verdade, e ele confronta as crenças dos filósofos, dos sábios ali, falando sobre a ressurreição de Cristo, porque eles não criam, né, na ressurreição da matéria, eles achavam que a matéria era maligna, e Paulo vem falar sobre a ressurreição, então Paulo confrontou. Esse negócio do evangelho só de exemplo não é suficiente. As pessoas têm que ouvir a verdade. Né? Jesus mesmo, diante de Pilatos, né? Eu desci ao mundo para ensinar a verdade. Aí a Pilatos se doeu todo. Aí, o que é a verdade? Né? Quem é você, seu prisioneiro, para me ensinar o que é a verdade? Mas Jesus foi lá e falou o que tinha que falar. Então, esse papo de que a gente não vai pregar, que só o testemunho é suficiente, é mentira.
Uhum. O que as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ser balançadas pelo Evangelho. Elas precisam entender que Deus as ama, né? Que Deus quer as salvar, mas que existe um problema. E esse problema é o pecado. E que esse pecado tem que ser resolvido. Eu gosto muito do texto que Cristo fala para os fariseus, que ele falou, as prostitutas e as meretrizes e os cobradores de impostos, eles estão entrando no reino do céu antes de vocês, porque eles se submeteram ao batismo de João Batista. E o batismo de João Batista era o quê? Arrependimento. Uhum. Sim. Eu falei, as prostitutas estão entrando no céu antes de vocês, porque elas reconheceram que precisavam se arrepender, da vida que estavam vivendo, do modo em que viviam e aderiram ao batismo de João Batista. E vocês, fariseus, que dizem que são filhos de Abraão, que são os santinhos, que são os bonitões, não estão entrando no reino dos céus porque vocês não se arrependeram. Vocês se recusaram a se reconhecer como pecadores, enquanto que os pecadores que se reconhecem e clamam por arrependimento estão sendo salvos. Então essa é a mensagem da igreja, é arrependimento. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos, que ele apresenta João Batista pregando o arrependimento, e quando Marcos apresenta Jesus, a primeira coisa que Jesus faz no Evangelho de Marcos é pregar arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, João Batista e Jesus estão falando a mesma coisa. O precursor do verdadeiro Messias tem a mesma mensagem. E a igreja, que é a subsequente da missão de Cristo, também tem que continuar a mesma coisa, né? João Batista, o precursor, Jesus, o Senhor da igreja, e a igreja pregando a mesma coisa. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Muito bom. E você, Muniz? Concorda, discorda, acrescenta ou retira alguma coisa aí? Fala do Dan. Cara, eu concordo plenamente que isso é um engano absurdo. Um engano absurdo você achar que simplesmente, pelo meu testemunho, o meu testemunho é suficiente, né? O testemunho ele é necessário, com certeza, porque ele é uma consequência da vida, né, que você tem no Senhor, né? E você não pode pregar de uma coisa que você não vive, né? Você não pode falar de um evangelho que você não crê, que você não vive, não demonstra ele pelas suas atitudes. E né? Quando fala, fica feio pra caramba. Demais da conta. Né? Inclusive, lá o próprio Tiago fala, né, que você me mostra a tua fé e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Né? E aí? Então, quer dizer, não tem como você não testemunhar da tua fé pelas tuas atitudes, mas isso não é o suficiente. Sabe? E eu digo isso com toda certeza, porque a gente está vivendo, né, desde que o Senhor Jesus esteve aqui e que deixou o Espírito Santo sobre a igreja, ascendeu aos céus e iniciou ali o período da igreja, a gente tem a ação constante e ininterrupta do anticristo. Agindo diariamente, constantemente, sabe? E ali em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 9, ele dá um alerta, né? Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses dando um alerta acerca do anticristo. E ele fala assim, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira e perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Esse texto mostra para nós que o mal não brinca de ser mal. Satanás não brinca de ser diabo. A gente muitas vezes brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, não. A palavra fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz, muitas vezes. Então, nessa ação para destruir a vida humana, para poder afastar cada vez mais o homem de Deus, Satanás não está brincando. Então, enquanto a gente está, né, na proa do navio, bebendo Coca-Cola e esperando a banda passar, Satanás está fazendo e está pintando e bordando. Cara, mas o Senhor vai trazer um missionário lá de outro lugar para poder evangelizar aquela pessoa que está ali do teu lado, no teu trabalho? Por que não você? Por que não você falar do amor do Senhor para aquela pessoa? Sabe? Por que não? Não, o Senhor vai levantar alguém e tal. Que seja você. Que você possa assumir esse chamado, sabe?
e que você possa cumprir preencher essa lacuna, sabe? Precisa de alguém, levanta a mão. A gente que, né, que eu tive nas Forças Armadas e o Rodrigo está lá na Força Auxiliar, a gente aprendeu que quando se fala assim, precisa de um voluntário, você tem que ser o primeiro a levantar a mão. E por que isso? A gente está falando de uma força humana, né? A gente é ensinado a isso. Mas e por que no reino de Deus a gente não faz isso? A gente não é o primeiro a levantar a mão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por que a gente não fala isso? O teu testemunho é o ponto de partida da evangelização. Ele não é o fim, ele é o início da sua evangelização. E dali em diante, você deixa Deus te usar, que tem muito caminho aí, muita seara pela frente, meu irmão. E a gente vai chegando naquele momento aí de falar mais diretamente com quem está ouvindo a gente do lado de lá do fone de ouvido e pensando que tudo que a gente falou até aqui está fazendo sentido para quem está lá, mas a pessoa de repente ainda está na dúvida. Ela está pensando lá, eu vou, eu fico, como que eu faço e tal. E eu queria que vocês falassem diretamente com ele aí e respondendo a seguinte pergunta: ficando ou indo? Como usar as ferramentas que me estão disponíveis para cumprir o ID? Então, eu acho que a melhor maneira de a gente exemplificar, eu acho que é como a gente trabalha isso. Eu, Rodrigo, particularmente, hoje a gente vive num mundo das redes sociais, de WhatsApp, né? E como o Muniz falou aí, cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, né? O que eu procuro fazer para evangelizar no meu local de trabalho? Eu uso os grupos de WhatsApp, que eu tenho contato com colegas, amigos, colegas de trabalho. Eu escrevo textos, né, reflexões, e eu vou passando para todo mundo. Mando pessoalmente ou mando para o grupo de trabalho, fica ali. Às vezes, aproveito, agora a gente está chegando aí perto do Natal, aí escrevo algumas sermões, algumas reflexões sobre o Natal e não sei o quê, e aproveito para evangelizar. Eu sempre, é uma ferramenta que eu tenho usado muito. E, claro, quando tem oportunidade, o colega está ali, estão conversando, entra um assunto ou outro, a gente aproveita e entra nessa... Aproveita uma conversa de um assunto e coloca a Bíblia, coloca o Evangelho. Claro que isso veio com o tempo, né? A gente... O que eu falo, o que é importante, né? Você se preparar. Como é que você vai falar de Cristo se você não tem o costume de ler a Bíblia, de pontuar textos, né? Existem palavras na Bíblia que são fáceis, de fácil assimilação. Você não precisa elaborar um sermão muito complexo. O texto é claro, né? Você só tem que pontuar um ponto ali, uma coisa ou outra. Então, quem quer evangelizar tem que começar a praticar a leitura da Bíblia. Eu acho que quanto mais você lê, mais você vai se sentir hábil a falar de Cristo. Porque se você não conhece Cristo, você não tem como apresentá-lo, né? Então você tendo uma compreensão do Evangelho, tendo uma compreensão ali das cartas de Paulo, né, dos contextos, você vai poder selecionar, eu vou entrar nesse assunto aqui, nesse texto aqui. E como o Muniz falou, você vai se sentindo confortável. Talvez você não vai pegar um texto de Romanos para evangelizar, um texto lá muito complexo, você não vai usar, mas você já se sentiu confortável com esse texto. Eu entendi bem essa mensagem, vou pegar um texto de Marcos, um pedaço ali do Evangelho de Mateus e vou falar em cima. Usa a tua habilidade, aquilo que você já está confortável para falar, e fala. Mas tem que buscar, tem que ler, tem que orar, tem que ficar sempre atento também às oportunidades, porque como o Muniz falou aqui, toda vez que a gente grava o cast, quando a gente ora, a gente pede muito a orientação de Deus. E a gente precisa muito estar debaixo da orientação do Espírito Santo nesses momentos, para que o Espírito fale, porque é o Espírito que convence o homem do pecado. Não é o meu escrito, não é a minha habilidade que vai convencer o outro. É a iluminação do Espírito Santo que vai, né, me ajudar a falar, a lembrar do texto, a colocar a palavra certa. A gente é totalmente dependente do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo usa os nossos dons
ele nos dá dons específicos, mas ele também usa as nossas habilidades humanas. Mas é tudo debaixo da dependência do Espírito Santo. Até porque, Dan, se a gente achar que a minha eloquência, o meu conhecimento aqui convence, e eu não vejo as pessoas se convertendo, isso pode causar um desânimo. Fala assim, poxa, eu tenho algum problema. E a nossa função é pregar o evangelho e jogar a semente, né? Isso. Também tem essa questão, né? Você não sabe a expectativa. Antes de concluir aqui, eu só quero contar uma história que aconteceu, a gente falando sobre negócio de testemunho, como às vezes o testemunho é uma abertura. Alguns anos atrás, o tio-avô da minha esposa, ele ficou muito doente, né? Ele desenvolveu um câncer no intestino, na parte final do intestino grosso, e as filhas deles e a minha sogra estavam dando aquele suporte no hospital, né? Tendo que ficar com ele, que ele estava internado no Hospital da Posse aqui em Nova Iguaçu. Então a gente sabe que às vezes o hospital não tem tanto recurso, não tem tantos enfermeiros para darem atenção, a família tem que abraçar o paciente para poder ajudar. Sim. Num domingo eu resolvi ir lá, tipo assim, eu vou lá cobrir elas, porque eu sei que elas estavam ficando direto, né? A minha sogra e uma das filhas deles, toda hora, tipo, sem descansar. Aí eu falei, deixa que eu vou pro hospital, e eu fico no hospital cuidando do seu tio-avô, né? O seu Normando, o nome dele, e elas ficam em casa descansando. Aí, muitos anos depois, eu fui descobrir que essa minha atitude de ter ido lá, de ter ajudado, foi uma brecha para uma dessas filhas se questionar ou questionar o amor de Deus. Ela falou assim, poxa, eu nunca vi uma atitude dessa. Ele não é filho dele, tipo assim, embora eu seja namorado, eu fosse marido da Daiane, eu não sou filho, não sou... Ela viu nessa minha atitude, tipo assim, o amor de Deus. Eu nem sabia disso. Tipo assim, pra você ver como é que Deus às vezes nos usa sem a gente saber. A minha intenção era ajudar a pessoa no socorro físico. A pessoa está cansada. Eu fui lá só para cobrir, fiquei o dia lá no hospital tomando conta dele, mas isso foi uma brecha para uma das filhas dela pensar no evangelho. O que ela fez? Ela foi numa igreja depois. E está na igreja até hoje por causa disso. Porque ela falou assim, eu quero conhecer esse amor de Deus que eu vi nessa atitude desse rapaz. Porque ela falou, esse amor não pode ser só um amor normal. Esse amor é algo que vem, é algo além. E eu não sabia. Né? E a gente nem deveria, né? A Bíblia diz que a gente não deve fazer isso, né? Eu perdi a minha bênção lá no céu, perdi meu galardão. Mas foi por uma boa razão. Mas eu tô contando, né, esse exemplo para ver, né, que, como o Muniz falou, às vezes sim o testemunho vai ser a brecha. Né? O meu testemunho ali, a minha boa atitude, foi a brecha para ela ir para a igreja. Só que a obra de Cristo na vida dela não acabou no meu testemunho. Continuou com a pregação do pastor que ela ouviu lá, do grupo que ela acompanhou e que até hoje ela está firme. Então é necessário sim que a gente faça alguma coisa. É necessário que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja vivido, tanto de vida, né, essencial, e quanto de palavra. É muito importante a gente estar sempre atento e como o Muniz falou, seja voluntário. Seja voluntário, porque a gente tem muito mais a ganhar do que a perder. Como o Rodrigo, às vezes, o Rodrigo fala aqui, às vezes a gente nem sabe do que está acontecendo. A gente nem sabe do resultado de uma palavra que a gente falou, de alguma coisa que a gente escreveu. Um desses textos que eu escrevi, uma pessoa mandou para mim uma mensagem que achou no WhatsApp dela a mensagem que eu tinha escrito e Deus falou com ela naquele dia. Eu falei, uma mensagem que eu já tinha escrito há um tempão atrás. Então, cara, deixa Deus usar. Sabe, não pensa em você, não pensa... É que a gente é homem, né? A gente quer resultado, a gente quer ver números, né? A gente quer estatística. Quer likes. Isso. A gente quer like. Né? Legal. Esquece isso, cara. Faz a tua parte. A gente é só o semeador. Deixa Deus nos usar para jogar semente e Deus vai fazer a parte dele. Muito bom. E você, Muniz, como é que você pensa essa questão aí do ficando ou indo? Como usar as ferramentas que me estão disponíveis para cumprir o ID? O que você deixaria como recomendação, além de uma vida moral ilibada? Gostei dessa palavra, cara. Vida moralmente ilibada. Já usei umas 6 vezes nesse programa. Não, essa palavra é bonita mesmo, né? É bem forte. Quando acabar esse episódio, eu vou lá no dicionário ver o que significa ilibado. Ah, meu pai. Tá igual a mim falando de grego, né? Tô falando, citando grego, mas não sei de nada. Enfim, então, eu penso assim, primeira coisa é você crer que o Senhor está contigo.
Lá em Mateus, né, no capítulo mesmo 28, no finalzinho ali, ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, creia nisso. Ele está contigo. Então, se ele está com você, o próprio Senhor, ele falou assim: não se preocupa, na hora que você abrir a boca, eu vou encher. O Espírito Santo vos dará aquilo que vocês terão que falar. Você vai estar diante dos reis, vai estar diante dos magistrados, o que quer que seja, ou está diante do seu vizinho, o que quer que seja. Não se preocupa. Abre a tua boca. Para isso você precisa estar cheio do Senhor, lógico. E outra, você não precisa ser um especialista, né, em Bíblia, em hermenêutica, não sei o que, para falar daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Você não precisa, é só testemunhar. Testemunhar do que o Senhor tem feito na tua vida, da salvação que o Senhor operou na tua vida. Sabe, é isso que as pessoas elas perdem um pouco a noção e acham que, cara, eu tenho que fazer um curso de evangelismo, de homilética, e estudar, e escatologia, de não sei o que. Não, cara, calma. Fala daquilo que o Senhor fez na tua vida. Como que você foi ao Senhor? Como que você conheceu o Senhor? Olha, um dia eu era cego e hoje eu vejo. Simples. Um dia eu estava morto em delitos e pecados e o Senhor me salvou. E eu me fez entender, sabe, que não há vida fora do Senhor. E hoje eu recebi essa nova vida. E você precisa receber essa nova vida também. Uhum. Aí, lógico, se você se deparar com uma pessoa que vai começar a questionar, seja sincero para aquela pessoa, fala assim: olha, eu não estou entendendo muito bem o que você está falando não, sabe? Como perguntaram, né? Mas quem é esse homem? O que ele falou? Não sei o que. Não sei, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Né? Eu só sei que você está fazendo um monte de pergunta aí, está falando de contradição, que a Bíblia se contradiz, que não sei o que, porque, né, você vai deparar de repente com uma pessoa que está machucada, né, com o evangelho, ou então um ateu, ou então alguém que né, de uma outra religião e tal, não sei o que vai vir com um monte de coisa para cima de você, e você fala assim: não sei muito bem do que você está falando não, mas se você tiver calma, eu posso estudar e aprender, e a gente vai conversar melhor depois, né? Uhum. Seja sincero, não precisa ficar com medo de eu não vou saber o que falar na hora. Porque aquilo que já foi falado, quem tem que convencer não é você, é o Espírito Santo, sabe? E lá em Isaías 55:11, até separei o texto aqui e falei aqui, ó: o mesmo acontece à minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca volta vazia, sabe? Um dia nós colheremos frutos de coisas que nós fizemos que a gente não tem nem noção. Hoje eu tive a oportunidade de visitar uma congregação de uns irmãos que eu não via há muitos anos mesmo. Encontrei com essa irmã, que ela é mãe de dois meninos, né, que já são homens hoje e tal, que eu conversava com eles quando eles eram crianças, assim, né, entrando na adolescência. Conversava com eles lá atrás e tal. E aí já sabia que eles tinham crescido, que estavam caminhando no evangelho e tal, não sei o quê. E hoje eu tive a oportunidade de ir, né, numa congregação deles e descobri, para minha alegria, né, que um desses adolescentes, ele estava pastoreando ali naquela congregação. Ele ia pregar, inclusive, nessa consagração, hoje pela manhã. Na hora que ele começou a falar, como eu estava visitando, ele foi falar de mim, né? E ele falando: poxa, eu lembro que o irmão Rodrigo falava comigo, quando eu era adolescente, ele falava comigo sobre isso. E, cara, eu não lembrava de nada disso. Eu falava: meu Deus, eu falei isso tudo. E ele falando do quanto aquilo foi importante na vida dele, que o ajudou a crescer espiritualmente. Ele lembra e ele agradece a Deus pela minha vida. Eu fiquei assim: meu Deus, cara, que loucura. Então, assim, fica tranquilo. Seja apenas um canal do Senhor, que o Senhor vai te usar. O Espírito Santo vai te usar. Transborda o amor de Deus para essas pessoas que estão ao teu redor. Não se preocupa muito, não. Vai falando do Senhor. À medida que o tempo for passando, você vai aprendendo, você vai ganhando experiência, sabe? E, logicamente, você também pode se preparar. Pode e deve se preparar, sabe?
Então, inclusive, tem alguns materiais que são maravilhosos em relação à questão do evangelismo. Existia, e aí não tem nem como a gente compartilhar link, porque não existe mais o link desse site. Se chamava Evangelismo Bíblico, do irmão Ray Comfort. Esse irmão, na verdade, era uma tradução, esse irmão lá dos Estados Unidos. Se você procurar no YouTube, você vai achar vários vídeos desse irmão, Ray Comfort, falando sobre o evangelismo bíblico. Inclusive tem aí na descrição um vídeo dele que eu compartilho com você, e que fala justamente sobre essa questão de como evangelizar, e inclusive tem um link também aí de um livro que se chama O Maior Segredo do Inferno. Esse livro tem pro Kindle. Se você tiver, né, esse aparelho, tiver como acessar, você pode comprar, né, na Amazon. E aí ele fala justamente que o melhor caminho, na verdade o caminho bíblico para você evangelizar é você usar a lei, né? A lei é o aio que nos conduz a Cristo, né? E você usa lá os 10 mandamentos para poder falar, né, de quanto nós somos pecadores, e que no final das contas nós estávamos condenados por conta de quebrar esses 10 mandamentos continuamente, né? E aí, por conta disso, era necessário que o Senhor viesse e morresse no nosso lugar, e por meio dessa graça nós temos vida eterna. Então esse livro ele é tremendo, ele fala bastante sobre isso. Vale a pena você procurar instruções assim para você poder estudar, para você se aprimorar, para você poder ser mais eficaz na transmissão do Evangelho, mas sem nunca perder de vista que você um dia foi salvo. E é essa experiência que é o mais importante, o mais precioso que você pode transmitir para qualquer pessoa e levar essa pessoa a Cristo. É isso. Eu acho que se eu fosse passar para o ouvinte aí alguma dica assim, em relação a tudo que a gente falou, e a gente acabou meio que sem combinar, cada um falando da sua experiência pessoal, né? Eu diria que observa o teu entorno e esteja atento àquilo que você julgar deficiente. De repente você... Digo assim, estou falando para cristãos, né? Você tem o Espírito Santo em você, você tem o conhecimento, você tem o amor de Cristo, você está querendo jorrar isso para fora de alguma forma, está querendo usar, como a gente disse, as ferramentas que estão disponíveis para você cumprir o ID, de repente você não sabe como. Então, dentro disso eu estou te dizendo, observa o teu entorno e esteja atento àquilo que você julga que é deficiente. E aí, pode ser qualquer coisa, eu não sei, mas no meu exemplo pessoal, foi assim que surgiu o RP, lá em 2014. Os podcasts cristãos que eu conhecia na época, não estou dizendo que eram todos que tinham disponíveis, né? De repente alguém vai dizer assim, não, mas o outro já falava sobre isso. Mas aqueles que eu conhecia, eles eram muito focados em estudos teológicos. E eu senti um pouco da falta de uma vivência cristã mais prática, um ensino cristão mais prático, para coisas do dia a dia, sabe? Ali para o chão da vida. Eu sentia falta disso. E eu ficava meio que reclamando, poxa, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Então até que um dia eu parei para pensar assim e falei, cara, por que não gravar um podcast? Olha aí. E aí eu fui lá, chamei esse amigão aí, Rodrigo Muniz, está lá desde o primeiro episódio, né? Você vê que o nome do podcast é RP. Porque ia ser Rodrigos Podcast, né? Era Rodrigo Muniz e Rodrigo Oliveira. Mas aí, por causa daquilo que eu julguei deficiente, cara, que o que eu não achava, não buscava, não encontrava, surgiu o RP em 2014, cara. E aí, olha quantos anos a gente está aí, né, usando uma ferramenta, porque o RP é uma ferramenta, e ela está indo, né? Ela não está só ficando, ela está indo, porque a gente recebe feedback de gente aí, cara, gente do Japão, cara, sabe? Às vezes a gente pega ali a análise para ver onde o Resistência está sendo ouvido, claro, por brasileiros, né, que moram no Japão, mas na Holanda, Estados Unidos, Portugal, cara, uma série de países assim. E, cara, simplesmente porque alguém em determinado momento resolveu prestar um pouquinho de atenção no entorno, né, e trabalhar em função daquilo que julgou deficiente. Né? Então, assim, Observa lá no seu serviço, observa no seu círculo de amigos, observa na sua família. E ao invés de ficar reclamando porque ninguém está fazendo, seja você o agente,
né? Vai fazer, estando na sua casa ou fora dela, onde você estiver. Indo, né? Ou ide, mas o evangelho tem que ser pregado, né? Tem que estar atento. Amém. E antes da gente encerrar, eu queria agradecer muito a você que está ouvindo a gente aí, nosso ouvinte fiel, que está sempre com a gente, que fica até o final. Muito, muito, muito obrigado pela tua audiência. Muito obrigado. E eu queria agradecer de forma especial, mais uma vez, a vocês que, com todo carinho, sabe, tiram um pouquinho do dinheiro que vocês têm e ajudam Resistência Podcast financeiramente. A gente criou uma chave Pix há um tempo atrás, pix@resistenciapodcast.com. Esse é o e-mail que é a nossa chave Pix. E, cara, tem gente que tira dinheiro e manda pra gente. E a gente está praticamente fechando mais um ano sem que eu tenha custos, sem que eu tenha que tirar do meu salário para sustentar o Resistência Podcast. Então, o Resistência Podcast hoje, ele é sustentado integralmente por você que ouve a gente. Então, se você que ouve a gente aí e é um contribuinte do Resistência Podcast, receba, poxa, toda a nossa gratidão, o nosso carinho, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. E se você que está ouvindo não ajuda ainda e quer contribuir, sente o desejo no coração, cara, sem pressão nenhuma, tá? Se você sentiu o desejo no coração e fala, pô, quero ajudar essa galera aí a continuar mantendo esse podcast no ar, a chave Pix é um e-mail, tá? Esse e-mail é pix@resistenciapodcast.com. Tá na descrição do nosso episódio. Se você quiser, vai ser muito bem-vindo. E todo o dinheiro que entra é revertido exclusivamente para a manutenção do RP, beleza? Queria deixar aqui também nossa confraria no WhatsApp. Se você quer participar com a gente lá no WhatsApp, bater um papo, chamar a gente para conversar, falar inutilidade, falar coisa séria, pedir oração quando estiver passando por algum problema e tal, a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Confraria. E o link de convite está na descrição de todos os episódios no nosso site, em resistenciapodcast.com. Você entra lá, vai lá, clica em qualquer episódio, na descrição está lá o convite para você entrar no WhatsApp Web. Lembrando também do nosso Instagram, @ResistênciaPodcast. Segue a gente lá, dá essa moral. E principalmente, queria pedir para você mais uma vez, já pedi no mês passado, uma galera entrou lá, fez, bacana, mas eu queria continuar pedindo. Entra lá no Spotify, procura lá o Resistência Podcast. Cuidado para não botar o Resistência Podcast de corrida que tem lá, hein? Pessoal que faz corrida aí. O Resistência Podcast, nossa, tem a nossa logo lá bonitinha. Mas só que tem um porém, a logo deles é parecida com a nossa também, tem que ter cuidado. Né? Eles estão copiando a gente. Tem que ter cuidado. Estão copiando a gente. Esses filhos do cão aí. Tá bom. Então eu quero pegar nossos ouvintes aí. Mas não, vai lá. Você vai ver nosso logo lá do Resistência Podcast, bonitinho lá. Você já conhece a nossa logo. Se não conhece, tem lá no nosso site. Ou então vai lá nos dois Resistência Podcast, faz isso nos dois, no de corrida e no nosso, que aí não tem erro. Correr também é bom. Não, correr também é bom. Correr é bom, né? Se correr fizesse bem o carteiro... Desculpa, não ia falar besteira. Não era isso não, deixa eu falar. Não, eu ia dizer que se andar fizesse bem, o carteiro era imortal, mas o podcast não é de caminhada, é de corrida. De caminhada, de corrida. Então a piada não vai valer. Mas enfim... Vai lá no Spotify, entra lá no Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade. E tem uma opção lá de dar estrelas. Dá 5 estrelas pra gente. Clica lá, porque isso ajuda a tornar o Resistência mais relevante. Aí o Spotify começa a anunciar o Resistência como sugestão para outras pessoas. Quando você botar numa lista lá, quando as pessoas procurarem por temas, ele joga o Resistência mais para cima. E isso ajuda muito na divulgação. Então, assim, além de você ajudar a gente divulgando nos seus stories do Instagram, nos grupos de WhatsApp, que isso também ajuda bastante, entra lá no Spotify e clica lá e dá 5 estrelas pra gente. Beleza? E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer muito ao Dan e ao Muniz terem participado, cara. O prazer é todo meu, o abençoado sou eu. E o primeiro abençoado nesse programa que sou eu pela participação de vocês. Muito obrigado. E obrigado mais uma vez a você que ficou com a gente até o final. Beleza? No mais é isso, a gente vai ficando por aqui. E até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. Eu sou Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.